Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem fala aqui é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu servo, seu cooperador na obra do Senhor, sempre grato pela presença, pelo apoio, pelas orações e pela participação de cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Temos hoje um tema que está ligado aos desafios da contemporaneidade. A crise política nacional, renúncia ou permanência do atual presidente, dissolução ou continuidade do atual Congresso, Operação Lava Jato, Juiz Moro. Qual deve ser a posição da Igreja brasileira a este respeito? Apenas orar ou se pronunciar? Neutralidade ou tomar partido? Irmãos, o nosso país atravessa um quadro de crise generalizada. Nossas instituições, o comando da nação e a própria igreja, no campo terreno, estão passando por uma fase de terrível abalo na sua estrutura moral, que nada mais é do que o reflexo de um quadro espiritual derrotado e pouco promissor. Na condição de cidadão, evidentemente eu tenho observado atentamente as cenas deploráveis que lotam os noticiários e que minam as esperanças de grande parte do nosso povo. Aparentemente, nós estamos sem alternativas e a credibilidade das autoridades se dilui nos esgotos das falcatruas. Em meio a essa avalanche de denúncias e ilícitos comprovados, crescem as estatísticas de empobrecimento social, de pais de família sem emprego e, infelizmente, até mesmo de escândalos que acabam por manchar o bom nome da Igreja de Cristo. Talvez, ao invés da imensa preocupação sobre manter ou não quem está no poder, devamos repensar nossa postura com respeito às questões políticas e até que ponto a Igreja deva se envolver neste jogo que, pelas próprias tradições brasileiras, não costuma ser conciliável com os padrões de moralidade e ética que as Escrituras estabelecem. Particularmente, meu desejo pessoal, e por isso eu vim orando, sempre foi de que nossas autoridades acertassem em suas decisões e que o quadro político e social se estabilizasse, trazendo paz à coletividade, esperança à nossa gente e perspectivas de retomada dos avanços que proporcionariam melhores dias ao nosso povo. Difícil prever que uma troca no poder ou mesmo uma convocação de eleições gerais neste momento represente a saída do fundo do poço. Mais do que nunca, este país precisa ser passado a limpo e por isso eu entendo que devamos orar e apoiar os agentes investigativos que estão desbaratando as tenebrosas máfias que sugam nossas riquezas e trazendo assim algum alívio ao conceito de justiça nesta nação. E a grande lição que fica de tudo isso é que o Brasil precisa dos joelhos dobrados da igreja, porque só Jesus Cristo salva este país. Eu sei que eu posso ser interpretado como parcial em minhas considerações, mas eu entendo que no momento em que nós estamos vendo, né, a política brasileira sofrendo com desajustes, a economia ruindo, desemprego aumentando, polarização de opiniões, nomeações duvidosas, embate entre o executivo, o legislativo e o judiciário, escutas telefônicas vazadas, operações policiais e descobertas escabrosas de escândalos de corrupção nos mais elevados escalões do poder, noticiários tratando o tempo todo com previsões de mais caos ou até a possibilidade da queda do atual presidente, inclusive logo após a conclusão de um processo de impedimento, da presidente que o antecedeu. Diante disso, irmãos, é preciso uma leitura com o olhar reflexivo da igreja sobre a perspectiva da Bíblia. As pessoas não sabem onde se segurar. A imprensa que noticia é também acusada de fabricar informações, de ser tendenciosa. Outros afirmam categoricamente que nós estamos diante de um golpe. Mas, por outro lado, que hoje é golpe, para a situação já foi solução quando eles eram oposição. Então a complexidade do momento é muito delicada de ser tratada. Há muita emoção, muita paixão rondando os temas políticos e sociais do Brasil.
Essa realidade ela não era novidade nos tempos bíblicos. Ocorreram no passado crises, como as que nós estamos vivendo hoje, também lá no reino de Israel, de Judá, que na verdade eram um só povo, os irmãos devem lembrar disso, mas que se dividiram a tal ponto de cada um ter o seu rei devido à crise enfrentada. E mesmo com dois governantes, os problemas não foram resolvidos e cada tentativa de unificar a nação parecia complicar ainda mais a situação. O caos acompanhou o povo por causa da insistência em abandonar a vontade de Deus e seguir por suas próprias convicções. Por isso, a primeira e mais lógica conclusão que eu chego é que somente o nosso poderoso e soberano Deus é capaz de livrar o Brasil do mais completo soterramento moral e da perda de todo o controle. Por isso, refletir sobre a postura da igreja é fundamental e nenhum líder cristão neste momento de crise deve se omitir a este respeito. Mas a pergunta que eu faço é: e nós cristãos? Que Deus e seus princípios estão fora do modo de operação da política no geral, ninguém duvida. Agora, o que nós cristãos podemos fazer? Quando Jesus tratou sobre ser o sal da terra e a luz do mundo, eu entendo que ele se referiu a toda e qualquer situação. Os cristãos devem fazer a diferença onde eles estão e é nesse momento que eu entendo que a igreja precisa fazer a diferença na sociedade. Eu não estou dizendo que a igreja deve tomar partido, e aqui já entrando numa das questões levantadas pelo tema, e se envolver politicamente nas discussões. Não estou falando disso. Mas há algumas ações importantes que envolvem cada pessoa para fazer a diferença e ser o que Cristo espera que sejamos. Dentro de cada esfera de ação, a igreja deve aproveitar a instabilidade para oferecer a estabilidade. O caminho da não perspectiva futura para a esperança é a nossa bandeira. Há solução segura quando princípios revelados na Bíblia são colocados em prática. E isso requer que, primeiramente, sejam reafirmados os princípios de liberdade religiosa e de expressão. Os cristãos devem chamar as pessoas para promoverem ativamente esses princípios de liberdade e serem livres para defender que a política é também um campo que deve ter espaço para Deus. Com isso, eu quero reafirmar a separação entre Estado e religião, devendo o Estado permanecer neutro e não hostil quanto às religiões, reconhecendo que estas contribuem positivamente na sociedade, garantindo nos termos da lei a liberdade religiosa de todos e a proteção do fato religioso, dando espaço para a igreja manifestar o seu ponto de vista. Como cidadãos, os cristãos eles não podem se afastar das questões que envolvem a vida das pessoas, mas por outro lado, também não devem comprometer a religião ou as bases da fé com causas políticas. É uma relação limitada, mas existente. Os cristãos, meus amados, devem cobrar dos governantes para que fiquem atentos e proporcionem um ambiente positivo para a vida das pessoas. Devem também encorajar os que supervisionam os processos constitucional e legislativo para oferecerem proteção às pessoas e que não se beneficie um grupo em particular em detrimento de outros. Em cada região ou situação, existem formas concretas de se envolver na defesa de uma sociedade mais justa e assim garantir que tal defesa seja sensível tanto ao contexto quanto à situação. Visitar as autoridades políticas, colocar a igreja como parceira de projetos sociais que influenciarão a vida das pessoas que estejam dentro dos princípios da igreja, também é uma causa legítima. Uma sociedade mais justa, ela se faz com a participação de todos. E a Igreja do Senhor, ela entende o seu papel nessa construção, provendo educação e orientações sobre vida saudável e família, que são fundamentais para um país equilibrado e próspero. Esses conceitos precisam ser apresentados às pessoas e aqui está mais uma importante tarefa que depende de cada um. Cada cristão deve orar também pelos seus governantes. Em Romanos 13:1, a Bíblia diz que nenhuma autoridade se fez sem que Deus permitisse. As crises são sempre oportunidades de reavaliar os rumos que estão sendo dados. Por isso, como cristãos, devemos lutar por uma sociedade melhor, mas sem o uso da violência sempre. A presença dos cristãos na construção da sociedade deve ser sempre diferente pela perspectiva adotada. Por exemplo,
Na época de Jesus também havia problemas. A solução está numa natureza transformada, não pelas decisões dos tribunais, dos conselhos, e nem pelas assembleias legislativas, e nem pelo patrocínio dos grandes do mundo. Antes, o reino de Cristo se estabelece pela implantação de sua natureza na humanidade mediante o operar do Espírito Santo. Assim, meus amados, eu entendo que a participação efetiva da igreja num momento crítico como esse não é atuando decisivamente pela queda ou pela permanência de quem esteja no poder. Não é erguendo bandeiras que promovam dissoluções ou esfacelamento das premissas constitucionais, mas é apoiando as iniciativas que fazem uma asepsia na política e na sociedade brasileira, apoiando os atores que estão presentes nesse processo, que no nosso entendimento são instrumentos de Deus para isso, e saindo da neutralidade, posicionando-se com os joelhos no chão. Porque é quando o povo de Deus se dobra aos pés de Cristo em oração que verdadeiramente há a possibilidade do poder de Deus interferir positivamente numa sociedade. A igreja precisa estar inserida nesse processo histórico como um fator exemplar, como um espelho a ser seguido, e não como um personagem neste quadro dantesco de corrupções generalizadas. Assim nós pensamos e por tudo isso nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso
nosso país.